Deputados discutem projeto que cria ICMS ecológico em Santa Catarina. Planalto Serrano debate a situação de menores infratores no estado. Projeto que torna impositivas as ações elencadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado inicia a tramitação na casa. E mais, Comissão de Legislação Participativa abre ciclo de audiências para discutir a criação do Conselho Estadual da Juventude. Agora no Notícias da Semana. Representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estiveram esta semana na Assembleia para pedir agilidade na tramitação do projeto de lei que dá poder de polícia à categoria. O debate foi retomado após o episódio registrado em São Francisco do Sul, onde houve um incêndio químico de cerca de 10 mil toneladas de fertilizantes na última semana. O projeto de lei que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio deu entrada na Assembleia Legislativa depois do incêndio acontecido em uma casa noturna de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando morreram mais de 200 jovens. A proposta apresentada no Parlamento catarinense dá poder de polícia administrativa aos bombeiros militares. Representantes da categoria estiveram na presidência da Assembleia para reforçar a importância da aprovação do projeto. Muda radicalmente porque nós passamos a ter o poder de polícia administrativa e, portanto, é possível que o bombeiro consiga agilizar ainda mais o trabalho de prevenção. E em algumas situações onde hoje a gente tem que fazer um relatório, encaminhar, esperando que a prefeitura nos apoie, ou o Ministério Público, ou alguma outra agência, nós vamos conseguir fazer isso imediatamente. Isso é velocidade e, sendo velocidade, a gente consegue resolver muito mais rapidamente os problemas de cada um dos municípios. O projeto de lei está em tramitação na Comissão de Trabalho, que analisa uma emenda apresentada pelo deputado Darcy de Matos e que inclui no projeto as instituições conveniadas com os municípios. O parlamento deve colocar a matéria em votação nos próximos dias. Na próxima terça-feira, essa matéria, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público delibera sobre a matéria, especificamente sobre a emenda. Sendo acolhida a emenda, o projeto tem que voltar à Comissão de Constituição e Justiça para analisar a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa da emenda. E a partir daí a matéria será remetida à Comissão de Segurança, que pretendemos fazer na quarta-feira de manhã, para ainda na quarta-feira à tarde colocar a matéria em plenário. Já na Comissão de Finanças e Tributação, as atenções devem se voltar para o projeto que torna obrigatória por parte do Governo do Estado a execução das prioridades de investimentos elencadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. A proposta de substitutivo global é de autoria do presidente da Comissão de Finanças, deputado Gilmar Knezzel, do PSDB. O objetivo da proposta é dar cumprimento às decisões estabelecidas nas audiências públicas regionalizadas, fazendo valer a vontade da maioria da sociedade, impondo ao governo do estado a execução das prioridades listadas e compromissadas com a comunidade. Hoje nós temos um percentual de 70% das emendas apresentadas executadas. Portanto, nós queremos atingir os 100% com esta substituição da proposta original. Mas também fixar um valor para que, então, de forma muito transparente, a gente possa ter as emendas e elas sejam efetivamente realizadas. Ficou decidido também o encaminhamento a ser dado para 3 medidas provisórias que tramitam na casa e que estão com o prazo de validade vencendo. As 3 MPs dizem respeito à reorganização do Sistema Estadual de Saúde Pública e tratam de questões como o investimento em atendimento médico nos municípios e a produtividade dos servidores, alterando assim a gestão na área da saúde em Santa Catarina. Consensuado agora um prazo, segunda-feira prazo de emendas parlamentares, terça-feira de manhã uma reunião conjunta das 3 comissões e abrindo também para as entidades, ou seja, uma audiência pública para debater também com as entidades representativas do setor de saúde. E na terça-feira à tarde, a apresentação do parecer prévio pela relatoria das 3 medidas provisórias e na quarta-feira de manhã, a sua deliberação no âmbito da Comissão de Finanças. Na Comissão de Legislação Participativa, deputados iniciaram um ciclo de debates para discutir o projeto de lei que cria o Conselho Estadual da Juventude. A primeira audiência pública aconteceu em Criciúma, no sul do estado.
A audiência pública foi proposta pelo deputado Padre Pedro Baldissera, do PT, autor do projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, que autorizou o governo do estado a instaurar o Conselho Estadual da Juventude de Santa Catarina. O Conselho é um importante órgão representativo para a definição de políticas públicas destinadas à população com idade entre 16 e 29 anos. A ideia é garantir que os jovens, tanto no meio rural como no meio urbano, sejam beneficiados por políticas dirigidas à educação, saúde e cidadania. O evento reuniu diversas entidades representativas da juventude na região de Criciúma. Eu acho que o projeto em si tem muitas coisas a ser mexidas, alteradas, sugeridas, e é impossível dialogar e construir sem que o jovem seja protagonista desse processo de construção. Então acho que a audiência é válida nesse sentido. A proposta de lei encaminhada pelo governo, que institui o Conselho, passa a ser discutida em 5 audiências públicas pelo Estado. O texto do Executivo Estadual deve receber propostas de melhorias durante a realização dos encontros, para que se possa, no final, chegar a um consenso quanto ao projeto que vai permitir a implementação e funcionamento do Conselho Estadual da Juventude em Santa Catarina. Eu, pessoalmente, estou apostando de que, ao terminar nossas audiências públicas, que vão acontecer até o dia 5 do mês de novembro, em seguida possa ter a sua tramitação normal pelas comissões da Assembleia, e eu estou otimista de que até o final deste ano, ao terminarmos o ano legislativo, nós tenhamos o Conselho da Juventude aprovado na Assembleia do Estado de Santa Catarina. Também na semana que passou, foi instalada na Assembleia a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público de Qualidade. A criação do grupo era uma reivindicação de organizações sindicais e sociais. Durante a instalação, o deputado Neudy Sareta destacou a importância da busca do serviço público de qualidade. O parlamentar foi escolhido presidente da frente. É o fortalecimento do serviço público, do serviço de qualidade, do atendimento ao cidadão e das condições efetivas de trabalho daqueles que atuam nesse setor. Esse é o objetivo principal da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público. Presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, Liseu Mazioni, foi escolhido coordenador da frente. Ele lembrou que atualmente existem mais de 80 mil servidores públicos atuando nos municípios do estado. Criticou a terceirização no serviço público e destacou a importância de fazer valer a Constituição Federal. Nós achamos que é muito importante uma frente parlamentar em defesa do serviço público constituída aqui na Assembleia com os parlamentares e também envolver os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal de Contas, ou seja, as instituições que têm dentro do nosso Estado Democrático de Direito a responsabilidade de fazer cumprir a Constituição e também defender o serviço público de qualidade. E veja a seguir, deputados discutem projeto que cria o ICMS ecológico em Santa Catarina. Instantes no Notícias da Semana. Uma audiência pública realizada pelo Parlamento em São Bento do Sul debateu o programa ICMS Ecológico em Santa Catarina. O projeto de lei que trata do assunto é de origem da bancada do PT e já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Participaram da audiência deputados, lideranças empresariais e municipais da região. O ICMS Ecológico é um projeto de lei da bancada do PT que tramita na Assembleia Legislativa. De acordo com a proposta, os municípios que possuem ou pretendem criar unidades de conservação, aterros sanitários e políticas de proteção de mananciais receberão recursos financeiros por estas ações. Proponente do debate, o deputado Dirceu Dresch,
destacou que é preciso valorizar os municípios que se preocupam com o meio ambiente. Santa Catarina, se quiser continuar crescendo, se desenvolvendo, produzindo alimentos, especialmente carne, leite, outros produtos, né, precisa cuidar do seu meio ambiente, precisa de água de qualidade, precisa de água em quantidade para abastecer a nossa população. Então é isso que nós estamos falando em primeiro lugar. Segundo, nós queremos criar uma política de incentivo aos municípios que preservam, os municípios que têm ações, os municípios que se preocuparam em cuidar do meio ambiente. E também recompensar municípios que beneficiam outros municípios. Pela lei, o montante arrecadado com o ICMS, 25% são repassados às prefeituras. A distribuição de 85% atende ao critério da movimentação econômica de cada município e 15% são divididos igualmente entre eles. Pelo projeto do ICMS ecológico, ao invés dos municípios receberem 15% em recursos fixos, este percentual cairia para 13%. Os outros 2% seriam divididos entre as cidades que desenvolverem ações em prol do meio ambiente. Quanto mais os municípios conseguirem ter recursos, melhor é aproveitado pelo gerenciamento, pela aproximação com a sociedade, pela fiscalização, pelo controle, né? E nos últimos anos isso tem acontecido o contrário. Então penso que é importante nós chegarmos a concretizar esse projeto, porque vai pelo menos ajudar um pouco os municípios. Outra discussão foi a que tratou da ocupação da orla marítima de Florianópolis. O encontro contou com a participação do trade turístico e teve como foco a questão dos beach clubs. A reunião foi realizada no plenarinho e coordenada pela deputada Ângela Albino, presidente da Comissão de Legislação Participativa. Fizeram parte da reunião representantes da Associação de Moradores de Jurerê Internacional, de entidades ligadas ao setor turístico, dos clubes de praia instalados na orla do bairro, da Superintendência do Patrimônio da União e o Procurador da República, Valmor Moreira. Ele determinou a demolição de parte dos bares e clubes instalados na areia da praia e que ficam em área de marinha e área de preservação permanente. A ação civil pública, movida por 600 moradores da Associação de Jurerê Internacional e encampada pelo Ministério Público Federal, pede a demolição de parte dos clubes de praia, demolição já determinada pela Superintendência do Patrimônio da União. O procurador da República se baseia em laudos da Polícia Federal, do ICMBio, do IBAMA, do Corpo Técnico do Ministério Público Federal e do próprio laudo judicial do processo. Ele alerta para a ausência de licitação para ocupação da área pública, que, de acordo com ele, nem poderia ser utilizada por ser área de preservação permanente. O problema de Jurerê é o seguinte: eles ocupam, ao mesmo tempo, a área de marinha e 100% de área de preservação permanente. Isto sem licitação. Então, o problema ali é de dupla ordem, ordem ambiental e ordem patrimonial. É uma violação à lei de licitações, porque você não pode explorar a atividade comercial em bem público sem licitação. A questão é polêmica e provocou momentos de tensão durante o debate. Os moradores alegam que perderam a paz no bairro, porque os bares funcionam durante toda a madrugada, fecham áreas públicas e provocam muita sujeira na areia da praia, prejudicando o turismo ao longo do dia. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares de Santa Catarina diz que a determinação do Ministério Público prejudica o turismo, que representa 12% do PIB de Santa Catarina, é o segundo setor que mais gera renda em Florianópolis e emprega 28 mil pessoas. Nós estamos preocupados com o produto turístico, é o destino turístico, que é a nossa cidade. E ela não pode ser divulgada como se estivesse construída em cima de ilegalidade. Ela não pode ser divulgada que o nosso produto turístico vai ser demolido. Isso é que nós não entendemos, não gostamos e não é possível se trabalhar com turismo se às vésperas da temporada vem esse tipo de notícia, que não ajuda, muito pelo contrário, só atrapalha.
O assunto já foi tema de debate na Câmara de Vereadores de Florianópolis e agora chega à Assembleia Legislativa para ampliar a abrangência das discussões. A discussão judicial ela tem que se dar no âmbito do Poder Judiciário, né? Aqui nós vamos buscar a construção de uma opinião comum que preserve os interesses coletivos, que é o desenvolvimento econômico e a preservação de meio ambiente. Já em Alfredo Wagner, no Alto Vale do Itajaí, o debate girou em torno da incidência cada vez maior de autuações por parte da Superintendência Regional do Trabalho aos pequenos e médios produtores da região. Eles reclamam que não conseguem cumprir todas as normas estabelecidas em lei. O salão paroquial da Igreja Matriz, lotado, comprovou a importância do assunto para os agricultores de Alfredo Wagner. Mais de 1.000 pessoas, entre produtores, representantes de sindicatos e lideranças locais, participaram da audiência. A principal reclamação dos agricultores é de que a Superintendência Regional do Trabalho está multando pequenos e médios produtores da região como se eles fossem grandes empresas. Aqui predomina a pequena e média propriedade. Significa dizer que são famílias, agricultura familiar. Em épocas de plantio e de colheita da cebola, é necessário, se faz, contratar mão de obra temporária, por pequenos períodos, por 10 dias, 12 dias, 15 dias. E o Ministério do Trabalho está fazendo uma série de exigências que o nosso agricultor, que o nosso produtor rural não tem condições de cumprir. Vilmo Lopes é produtor de cebola na cidade de Imbuia, a cerca de 40 quilômetros de Alfredo Wagner. Ele disse que já foi multado pela Superintendência Regional do Trabalho e teve que assinar um termo de ajustamento de conduta exigido pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo Vilmo, é impossível ao pequeno e médio produtor rural respeitar as cobranças do Ministério. Eu tenho minha cebola para plantar, eu vou lá, admito os funcionários, faço o exame demissional, chove. Eu vou ficar com eles aqueles dias tudo parado ou eu vou lá demitir eles? Se eu vou demitir, eu tenho que pagar um médico de novo para demitir eles. E no próximo dia de sol, como que eu vou correndo a admitir eles de novo? Se eu vou pagar eles tudo parado, numa cebola barata, num fumo barato, como que eu vou pagar minhas contas? O impasse entre o Ministério Público do Trabalho e os produtores atinge diretamente a economia da região. Alfredo Wagner divide com a cidade de Tuporanga, também no Alto Vale do Itajaí, o título de maior produtor de cebola de Santa Catarina. Em todo o estado, mais de 90% da produção de cebola vem dessa região. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Egon Kerner Jr., justificou as fiscalizações como um dever previsto na legislação e disse que para mudar a maneira como os produtores da região são fiscalizados, tem que alterar a lei. Se for cumprir toda aquela legislação, toda aquela burocracia, inviabiliza. Aí, mesmo cumprindo, querendo cumprir a lei, não se cumpre. A lei é descumprida literalmente. Então, nós temos que trabalhar nessa circunstância. Representando o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o superintendente regional do órgão em Santa Catarina, Luiz Viegas, apresentou uma alternativa para o impasse. Ele garantiu que será formada uma comissão para analisar a legislação em vigor e que está prejudicando os agricultores da região do Alto Vale do Itajaí. Nós vamos sim também levar para Brasília para que, num espaço mínimo de tempo, a gente tenha condições de transformar isso aí numa norma regulamentadora diferente, modificada, para que atinja também os agricultores rurais no melhor sentido. E veja ainda hoje, situação do menor infrator em Santa Catarina é tema de audiência em Lages. Não saia daí, o Notícias volta já. Moradores de Capinzal, no oeste do estado, discutiram com os deputados o aumento do número de ocorrências na região. Eles pedem mais policiais e melhorias na infraestrutura. O auditório do Centro Educacional Prefeito Celso Farina ficou lotado. Moradores de vários municípios participaram, preocupados com o aumento da violência na região. Durante a audiência pública, a população deixou claro que é preciso melhorar a infraestrutura de segurança pública e aumentar o número de policiais, porque a região cresceu muito. A maior reivindicação é a implantação de uma delegacia regional da Polícia Civil para atender os 48 mil
mil habitantes de Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, Zortea e Piratuba. Hoje, a população é obrigada a se deslocar mais de 30 quilômetros até Joaçaba quando precisa de qualquer serviço ligado à Polícia Civil. Temos aí em Capinzal 9 policiais civis com um delegado, sendo que se fosse uma regional, tem um exemplo aqui, se tem uma outra cidade, nada contra, mas Ituporanga, por exemplo, são 4 delegados de polícia e 25 policiais civis. Então, assim, a gente faz uma reivindicação nesse sentido, comparando dados do nosso município com municípios vizinhos. Manifestada a intenção, podemos fazer um estudo técnico. Se o estudo técnico determinar a viabilidade de que se faça essa divisão territorial e a criação de uma delegacia regional, isso é bom para o Estado, é bom para o governo, né? Então, se for viável, a gente vai então fazer as tratativas para a criação dessa regional na região de Capinzal. Acredito que esse é um dos pontos que, dentro do programa de descentralização, a Secretaria de Segurança e o Governo do Estado, após essa reunião, com o apoio de todos os deputados, acredito que a região vai alcançar. O deputado Reno Caramori afirmou que já está em negociação com o governo do estado para o atendimento das reivindicações da região de Capinzal. Já temos conversado várias vezes com o doutor Gruba, está no programa, o secretário Gruba tem a vontade de efetivar isso, essas questões aqui em Capinzal e Ouro. Outra audiência pública realizada pelo Parlamento aconteceu na cidade de Lages. O debate desta vez girou em torno da situação do menor infrator em Santa Catarina. O encontro faz parte de um ciclo de audiências nos municípios catarinenses para debater questões como as medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e o FIA, o Fundo para a Infância e Adolescência, com o objetivo de diminuir a criminalidade entre os jovens. Em todo o estado, são cerca de 300 adolescentes internados em 26 centros de atendimento socioeducativos, com pelo menos outros 100 menores esperando por uma vaga no sistema. Mas para diminuir estes números, o trabalho de todos na área da prevenção é fundamental. Essa família tem que ser assistida, tem que ter condições dignas de moradia, acesso ao trabalho, isso já para o adolescente também, uma escola de boa qualidade que o inclua e não exclua, né, para que ele possa, né, se crescer, se formar a pessoa, né, integralmente, como coloca a própria lei. Para minimizar a criminalidade entre os jovens e investir em programas de proteção e atendimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, os governos do estado e dos municípios podem contar com o FIA, o Fundo para a Infância e Adolescência, que na cidade de Lages já beneficiou 9 projetos que receberam dinheiro do fundo, mantido através da captação de recursos provenientes da declaração do imposto de renda. Foi um montante de R$ 426 mil que foi arrecadado no ano de 2012, com aplicação em 2013. Estamos aplicando em 9 projetos no município. Entre eles o Hospital Infantil, o Crença, que é um centro de reabilitação de dependentes químicos adolescentes, a Caritas Diocesana, a ALAN, a Islam, entre outros. Então estão sendo pagos agora. Todas as pessoas podem fazer as doações até 6% do imposto devido quando se trata de pessoa física e 1% sobre o lucro real de empresa jurídica. Isso para a região de Lages, olha, ultrapassa os 10, 15 milhões de reais que poderiam ser depositados nesse fundo e daí utilizados aqui mesmo, sem ter que usar de outras formas para buscar recursos, seja no estado ou seja em Brasília. Florianópolis foi sede de um encontro que debateu o novo Código da Mineração. A matéria tramita na Câmara dos Deputados e foi tema de uma mesa redonda com a participação de parlamentares estaduais e federais e representantes do setor. O setor mineral brasileiro foi o tema de um debate promovido pela Comissão Especial da Mineração da Câmara dos Deputados em Florianópolis. O encontro regional faz parte de uma série de audiências realizadas em todo o país para discutir a elaboração do projeto de lei que dispõe sobre o regime de aproveitamento das substâncias minerais, conhecido como Novo Código da Mineração.
Santa Catarina tem um relevante papel na mineração do país, já que o estado, juntamente com o Rio Grande do Sul, possui 99% das reservas de carvão mineral no Brasil. E com o advento do novo Código da Mineração, as indústrias do setor passam a ser ouvidas na formulação desta nova legislação. Nós estamos trabalhando na modernização das leis trabalhistas, já que a mineração hoje é toda mecanizada, é diferente de 1940, então tem que modernizar a lei, e os aspectos ambientais, para fazer que nós tenhamos incentivos para o desimpacto ambiental. Nós estamos hoje fazendo um grande programa de recuperação ambiental, mas se tiver uma lei que venha trazer atividades econômicas para tornar essa equação sustentável economicamente, seria bem interessante para toda a atividade mineira brasileira. A questão ambiental está sendo discutida nesta nova legislação, já que o objetivo é de uma produção sustentável. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que procura criar fundos públicos para sustentar recuperação ambiental de coisas mal feitas no passado. E neste projeto temos as duas emendas também direcionadas a obter recursos para, primeiro, recuperar o dano feito quando a legislação era mais frouxa. Segundo, financiar e tornar viável o fazer bem feito. Entre os principais pontos discutidos nesta reunião da Comissão Especial da Mineração da Câmara dos Deputados estão a alteração na contribuição financeira sobre a produção mineral das indústrias, a criação de uma Agência Nacional de Mineração, do Conselho Nacional de Política Mineral, além de alterações na legislação trabalhista e ambiental. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Juarez Ponticelli, falou sobre a importância deste novo marco da mineração para o estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem algum tipo de atividade de mineração em mais de 170 municípios, ou seja, em mais da metade dos nossos municípios. É preciso que se estabeleça uma legislação mais ágil, que permita desburocratizar o processo, facilitar a atividade e, é claro, preservar o ambiente para gerações futuras. A expectativa é que o novo Código da Mineração brasileiro deva ser votado ainda no mês de outubro pela Câmara dos Deputados, sendo encaminhado em seguida para o Senado. A partir da semana que vem já começa a elaborar o primeiro relatório preliminar. E o nosso compromisso é estar compartilhando esse relatório com os 20 estados onde nós tivemos, para que a gente possa melhorar o projeto que foi encaminhado pelo Executivo. O direito à diversidade religiosa, em especial dos cultos de matriz africana, também foi tema de uma audiência pública. O objetivo foi pedir o fim da intolerância religiosa em Santa Catarina. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos, em conjunto com a Câmara Municipal de Florianópolis. A iniciativa partiu de um pedido da ATUA, a Associação dos Terreiros de Umbanda do Ritual de Almas e Angola do Brasil, que quer combater os atos de intolerância religiosa em Santa Catarina. A polícia adentra as casas de batuque, as tendas espíritas, não respeitando o ritual, não respeitando os atabaques e o que está acontecendo ali dentro. Santa Catarina tem 200 mil adeptos de religiões de matriz africana. Só em Florianópolis, São José e Palhoça são 450 tendas de Umbanda. Geralmente, a polícia invade os terreiros atendendo a chamados da população, que reclama de barulho exagerado durante os rituais. O vereador Lino Pérez afirmou que é preciso diferenciar ruído de som quando produzido em um ritual religioso. Então essa lei do ruído que ela enquadra tudo, qualquer tipo de atividade que tenha tantos decibéis, a partir daquele já começa a ser perturbação pública. Mas a gente quer rediscutir essa questão do enquadramento das religiões, particularmente que precisam do som, que é no caso o tambor, que é um diálogo com os deuses, no caso da religião de matriz africana, que não pode ser enquadrada como se fosse uma boate. Nós levaremos então todas essas ideias colocadas aqui para ver se a gente consegue
em comum acordo com a comunidade como um todo, ou seja, com a matriz africana nessa área de religião, mas também com a comunidade em geral, nós possamos ter novos procedimentos padrões operacionais que possam atender a todos dentro da lei. Este parlamento, com certeza, precisa assumir um grande compromisso para, junto com o executivo, com o governo estadual, com a polícia, com as pessoas que ainda reprimem manifestações religiosas, disto acabar. E, acima de tudo, nós construirmos também, como o governo federal construiu agora, o presidente Lula, o presidente Dilma, está construindo algumas políticas públicas de respeito a essa história tão importante que os afrodescendentes construíram e ajudaram a construir no Brasil. O mínimo que pode se ter é o respeito também às suas religiões, à sua história e à sua cultura, especialmente. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá!